mas ao mesmo tempo a gente tem muito o que se discutir nesse sentido, né? Então vamos lá, ó. Esse aí é o estado de Minas deu essa notícia. Herdeiros judeus processam Guggenheim de Nova York por quadro de Picasso. Autores do processo afirmam que tela do pintor espanhol foi vendida sob coação devido à perseguição nazista. Então você já pela matéria aí do estado de Minas, você já consegue notar que é uma coisa de décadas, já vem lá da Segunda Guerra Mundial e que vai se arrastar até aqui, né? Então o que que aconteceu? Em 1938 tinha um simpático casal de judeus chamado Karl e Rose Adler. Eles tinham na Alemanha um, um próspero negócio com curtidores, né? Tava crescendo muito, estavam enriquecendo. E uma das coisas que eles gostavam de fazer nesse sentido era comprar obras, né? E aí eles compraram uma obra de Picasso de um outro judeu chamado deixa eu só ver aqui. De um outro judeu chamado Heinrich. Heinrich Heinrich Tanhan. Isso, Heinrich Tanhan. Eles compraram um quadro que tinha um museu de arte em Berlim. Eles compraram esse quadro de Picasso de um judeu chamado Heinrich Tanhan para o seu acervo pessoal. Só que o que aconteceu? Em 1938 já estava aquela perseguição na Alemanha contra os judeus. O Karl e a Rose Adler, logicamente, começaram a ser perseguidos. O seu negócio próspero começou a ficar muito complicado. Começaram a perder muitas coisas. E aí eles decidiram fugir. A ideia deles principal era chegar até aqui no continente sul-americano, mais especificamente na Argentina. Mas antes eles precisavam ficar um tempo em outros países da Europa até conseguir esse visto de permanência na Argentina. Então o que eles fizeram? Eles começaram a vender um monte de coisa e entre essas coisas eles venderam esse quadro de Picasso para o filho do Heinrich, que era o Justin. Só que o que aconteceu? Quando eles venderam para o filho do Heinrich, o Justin, eles venderam com um preço 6 vezes menor do que tinham comprado do pai. O problema já começa aí. 6 vezes menor do que tinham comprado do senhor Heinrich. E aí eles passaram um tempo na Europa, em alguns países, até que depois foram para a Argentina. Essa obra ela foi doada pelo acervo pessoal depois da morte do Heinrich, pelo filho dele, né, o Justin, para o Museu Guggenheim em 1978. Ou seja, ó a cota de tempo que já está lá no museu esse quadro. O valor desse quadro está entre 100 e 200 milhões de dólares. Ou simplesmente entre 520 a 1 bilhão e 40 milhões de reais. Só isso. Não é. Então o que acontece? O filho do casal agora entrou com um processo em janeiro, né, reivindicando que esse quadro, existe uma lei, né, uma lei de guerra da Segunda Guerra Mundial, uma lei de que obras que passarem por processo de coação ou cooptação, algum tipo de furto, ou simplesmente foram cooptados num período da guerra de uma forma ilícita, eles podem serem requeridas pelos familiares e, enfim, quem se sentiu prejudicado. E aí o filho do casal Adler entrou com um processo contra o atual possuidor desse quadro,
né, que é o Museu Guggenheim de Nova York, reivindicando o quadro de volta. E aí o que, que o filho do Adler está falando? Não, ó, durante todo esse processo, é, por conta dessas ameaças que meus pais estavam sofrendo, eles venderam coagido esse, esse quadro para o Justin, né? Justin Townsend, agora que eu vi, o Townsend, esse é o sobrenome dele, tava tentando achar aqui. Então, eu quero de volta. Era dos meus pais, quero de volta, porque eles foram vendidos de forma não muito não muito legal, por assim dizer. E aí, o que que o museu está alegando? Que não. Quando a gente recebeu ali no final da década de 70, a gente entrou em contato com os familiares. O filho do casal Adler estava ciente sobre a questão dessa doação para o hotel, não fez questão de ter alguma ação jurídica nesse sentido, de negociação com o museu, e simplesmente deixou de lado. E agora ele quer o quadro? E aí o perrengue começa, né? De quem na verdade é esse quadro do Picasso e com quem fica esse quadro do Picasso. Né? Então tem toda uma questão jurídica nesse sentido. Então, amiguinhos, o que pode ser é o seguinte. Aí fica na guerra de comprovação, né? O que o grande cerne aí é como esse quadro foi vendido. E aí tem aqui a alegação até o comunicado, se não me engano, do museu. Após a morte de Tannhauser, sua coleção foi doada ao Guggenheim. O museu assinala que o processo ignora de forma surpreendente que a instituição entrou em contato com o filho dos Adler antes de obter a propriedade. Ele não mostrou nenhuma preocupação com o quadro ou com sua venda a Justin Tannhauser, ressalta o comunicado. Então esse é o grande detalhe. Se o museu conseguir comprovar que não teve uma comunicação ou que o filho do Adler não mostrou interesse em reaver ou ter algum tipo de resolução financeira ou qualquer tipo de negociação a respeito do quadro, a pendência ela se resolve por aí mesmo, né? Mas eu acredito que durante a venda deve ter algum tipo de documentação nesse sentido, porque não é possível que tenha sido realizada alguma venda nesse sentido sem ter uma comprovação jurídica que a negociação foi feita com as partes em consonância em relação a isso, né? Até mesmo porque quem recebeu o quadro de volta, ela precisa ter uma segurança de que o quadro também ficaria com elas, né? Com a perseguição na Alemanha, qualquer alegação de que esse fosse uma obra que pertencia a judeus e pudesse ser alegada, e quem tivesse comprado essa obra também ela poderia correr o risco de perder. Então eu acredito que tem alguma comprovação nesse sentido aí de compra e venda, né? No mínimo. No mínimo. Agora, sem juízo de valor, depois de tanto tempo, né, que pudesse alegar alguma coisa a respeito desse quadro, ter agora em janeiro de 2023 uma ação jurídica nesse sentido de uma obra que já está desde 78 no museu, é bem estranho, né? É bem estranho. Mas enfim, é uma situação que envolve uma obra poderosíssima. Aqui nós estamos falando de Picasso, que isso provavelmente vai levar um bom tempo
Isso é óbvio. Isso vai levar um belíssimo de um tempo, porque vai exigir comprovações históricas, comprovações de posse, uma investigação de como sucedeu essa venda durante todo o contexto ali da Segunda Guerra. Então eu acredito que não é uma coisa que mesmo com uma celeridade que tem uma corte americana, que isso possa ser resolvido facilmente, né? Vai ter uma complexidade nesse sentido. E principalmente com quem, independente de quem fique com a obra, que a mesma ela possa ter a possibilidade de ter uma exibição pública, né? Que é uma obra para a posteridade. As famílias vão embora, mas o Picasso fica. E as gerações futuras elas precisam entender o porquê da importância desse pintor e da obra específica, né? Então que isso tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível, que a justiça americana tenha a sabedoria aí para definir de quem é a possessão desta obra, e principalmente que ela não se perca no meio do caminho do principal motivo para qual ela foi feita, para que as pessoas apreciem, que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham uma inclusão cultural através de uma obra visual de um visionário que era o Picasso.